Caríssimos irmãos, que estão aqui na Capela Nossa Senhora da Primavera e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sou o Paulo Fernando, do Movimento Pro Vida. E hoje eu vim trazer uma mensagem inspirada no Evangelho de Mateus, logo no primeiro capítulo, logo no primeiro versículo, que traz a genealogia de Jesus. Ou seja, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, depois passa por Davi, que gerou Salomão, e vão passando várias e várias gerações, né? Ou seja, 14 gerações de Abraão até Davi, depois mais 14 gerações do cativeiro até Babilônia, e depois do cativeiro até Cristo, mais 14 gerações. E aí nessa genealogia de Jesus, fala assim: e de Jacó descendeu José. Portanto, eu queria vos falar hoje sobre José, o pai de Jesus. E é curioso que nessa passagem fala do avô de Jesus, que pouca gente conhece, né, Eduardo? Que é Jacó. Então Jacó, que não é o Jacó do Antigo Testamento, é o avô paterno de Jesus. Não sabemos quem é a avó materna porque a Bíblia não fala. E é desse José que eu queria falar hoje. Muitas pregações são feitas, muitas homilias, muitos sermões falam do José do Egito, do José do Antigo Testamento. E pouco se fala de José, o pai nutrício de Jesus. A palavra José vem do hebraico, que significa aquele que soma, aquele que acrescenta. E José, portanto, foi escolhido por Deus Pai para ser o pai adotivo de Jesus. E logo no versículo seguinte, né, fala do anúncio do nascimento de Jesus. Fala assim: José, seu esposo, que era um homem justo, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. E o justo aqui não quer dizer de justiça, quer dizer que ele era um homem bom, que ele era um homem santo, e ele foi escolhido para essa missão. Então, caríssimos irmãos, todo mundo conhece a passagem do nascimento de Jesus, que está lá em Mateus 2,16. Tendo o rei Herodes sido enganado pelos magos, determinou a matança das crianças até 2 anos de idade. Ou seja, os soldados de Herodes, que mataram as crianças até 2 anos, incluindo muitas no ventre materno. E o que nós temos hoje são os novos Herodes. Os Herodes no Supremo Tribunal Federal, que querem legalizar o aborto, e alguns Herodes também na Câmara e no Senado. Portanto, muitas vezes as pessoas me falam assim: onde nasceu o movimento Pro Vida? Foi lá em Petrópolis com o Monsenhor Saerp? Foi lá em Miami, na Flórida, com o Man Life International? E eu digo: não, o movimento Pro Vida nasceu com São José. Portanto, foi São José o primeiro Pro Vida, aquele que lutou contra os desmandos do tirano Herodes. E aí, caríssimos irmãos, todo mundo conhece a passagem, que o rei manda fazer o recenseamento. José então sai da cidade de Nazaré e vai para Belém. E por que ele vai para Belém? Porque ele descendia da família do rei Davi. E o recenseamento era algo apenas para os homens. Nossa Senhora não precisaria ir até Belém, mas obviamente que São José não deixaria Nossa Senhora sozinho. E São José então, como bom judeu, vai cumprir as suas obrigações de cidadão judeu. E chega lá no recenseamento, não tinha computador, não tinha internet, e tudo era muito lento. Como é seu nome? José. Filho de quem? De Jacó. Mora onde? Nazaré. Faz o quê? Sou mestre, sou carpinteiro. É casado com quem? Com Maria. E aquilo é demorado. E quando José vai procurar hospedaria, não havia mais vagas. E é curioso então dizer o seguinte: São José tinha o dinheiro para pagar a hospedaria, porque ele era um homem precavido, ele era um homem prudente, e quis então que o Rei dos Reis, Jesus, nascesse ali, naquela maneira humilde, no presépio, no meio dos pastores, no meio dos animais. E aí então, sabendo o risco que o menino Jesus corria por causa dos soldados de Herodes,
São José fica atento, São José fica vigilante. Em Portugal, que eu tenho nacionalidade portuguesa, tenho dupla nacionalidade, há uma devoção chamada São José de Botas. O que significa? Que São José sempre está pronto, sempre está vigilante. E aí, no nosso movimento Provida, nós temos uma linda imagem, que é Nossa Senhora dormindo. Após a viagem, após o parto, ela está ali dormindo com o menino Jesus. E o menino Jesus então chora, como toda criança que quer ser amamentada. Então você que está aqui, feche os seus olhos, tente visualizar esta imagem. Lá, presépio, na noite fria de Belém, Nossa Senhora está dormindo. O menino Jesus está ali, envolto em panos, e São José está em pé, vigilante, atento. E o menino Jesus chora. São José o pega nos braços, o acalenta, o beija na testa, o conforta. Portanto, foi São José o primeiro adorador de Jesus, tal qual nós fazemos no Santíssimo. E ali então, ele, atento, vigilante, faz cumprir a profecia. E ele faz então o quê? Foge para o Egito. Ou seja, é curioso isso, né? É o continente africano que recebe a Sagrada Família. Antes disso, porém, ele como judeu vai fazer a cerimônia na sinagoga da circuncisão de Jesus, com 8 dias, que também era uma cerimônia masculina. E ali então o rabino corta o prepúcio de Jesus e sai sangue. Portanto, foi São José o primeiro a ver o sangue derramado de Jesus. Vou repetir, São José foi o primeiro a ver o sangue derramado de Jesus. E ele então deixa tudo para trás e vai para o Egito. Portanto, São José é o padroeiro da providência, que acredita que você tendo perseverança e fé, que tudo se resolve. Deixa a sua casa, deixa a sua oficina, deixa as suas ferramentas, deixa todos os seus clientes e vai embora para o Egito, uma terra estranha em que ele não tinha parentes, não tinha amigos, que não falava nem a língua, não falava nem árabe, porque ele acredita na providência. E como que São José fez essa viagem tão longa? Com as moedas que os reis magos o ofertaram. Então, caríssimo irmão, você que está nos assistindo agora, você que está clamando, pedindo por um milagre, pedindo por uma providência, algo que está incomodando, peça agora a São José, ele que é o padroeiro da providência. E aí então, ele vai para o Egito. Então, você que teve filho, você que tem neto, imagine uma criança de 1 ano de idade. Você segura naquela criança. Ulisses que já tem filho de 1 ano, né? 2. E aí você pega ali na mão daquela criança. E a criança fica assim meio trôpega, né? Você imagina então esta cena. São José segurando na mão do menino Jesus, com 1 ano de idade, dando força, dando fortaleza, dando segurança. E ali então o menino Jesus vai balbuciando as primeiras palavras: Abá, 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 Paizinho, Paizinho, Paizinho. E é São José então o professor de Jesus. Naquela época pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, e Jesus sabia ler e escrever. Naquela passagem que ele, já no seu ministério, vai na sinagoga e pega pergaminho e lê um dos salmos. Portanto, foi José que o ensinou a ler e escrever. E aí, por volta de 6 anos, morre o rei, aparece em sonho novamente, e ele volta. E ele volta então para a Galileia. Depois temos a passagem dos 12 anos. Na caravana ele fica 3 dias perdidos. São José e Nossa Senhora voltam para procurá-lo, e ele está lá no templo falando com os doutores. É muito interessante a passagem, porque Nossa Senhora, quando encontra Jesus, fala assim: teu pai e eu estávamos à tua procura. Ela não fala, eu, mãe desesperada, estava te procurando. Ela coloca, portanto, o papel de São José como chefe da casa, como chefe da Sagrada Família. Teu pai e eu.
E aí diz a Escritura que o menino foi crescendo em sabedoria das coisas da terra e das coisas do céu. E São José então vai, a partir desse momento, com o menino Jesus trabalhar juntos, todas as manhãs, todas as tardes, enquanto que Nossa Senhora está em casa fazendo pão. Você imagina, caríssimo Yuri, né? Um pão feito por Nossa Senhora. Você imagina um almoço feito por Nossa Senhora. Que beleza. E aí então ele aprende o ofício. São José era mais do que um carpinteiro, ele era um mestre, ele era um artesão. O rabino encomendava para ele para que fizesse o altar da sinagoga. Os casais ficavam noivos, se casavam, encomendavam ali os seus móveis, seus utensílios para São José. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente por aí, principalmente ali da teologia da libertação, que quer colocar São José como pobre de Maré de Si, o que não é verdade. Ele era um homem comum, e a Sagrada Escritura fala isso. Não é ele Jesus, filho de José o carpinteiro? Portanto, São José era uma pessoa conhecida na sociedade. Nazaré era uma cidade pequena, todos se conheciam. Se tivesse a Associação Comercial de Belém ou a Associação Comercial de Nazaré, São José seria um dos diretores. Trazendo aos dias de hoje, é como se São José fosse um empreendedor, fosse dono assim de uma empresa que coloca móveis na cozinha. Não era rico, mas também não era pobre não. Era um homem trabalhador, um homem que com seu trabalho conseguia sustentar a sua família. E ali então, o menino Jesus fica de 12 até mais ou menos, diz a tradição da igreja, 28, 29 anos com São José. E por que nós sabemos disso? Que quando começa o ministério de Jesus nas bodas de Canaã, aos 30 anos, eles são convidados para um casamento. Quem vai no casamento? Nossa Senhora e Jesus. São José não está no casamento. E por quê? Porque São José já havia morrido. Porque só Nossa Senhora seria capaz de suportar a dor de perder um filho. Jesus amava tanto o seu pai que o poupou. E se Jesus chorou na morte do seu amigo Lázaro, imagine na morte de São José. E aí, caríssimos, Santa Teresa, doutora da igreja, diz no seu livro que São José foi a pessoa mais íntima de Jesus. Foi com quem Jesus mais conversou na face da terra, todos os dias, todas as manhãs e todas as tardes. E ela nos ensina que nunca fez um único só pedido a São José que não fosse atendido. Portanto, você que está nos assistindo agora, rogue, peça, clame a São José. Santa Teresa diz, naquela passagem, há muitas moradas na casa do Pai, que muitas pessoas pensam que moradas são caminhos, mas não são caminhos, moradas são moradas mesmo. Então lá na milícia do além, você tem como se fosse bairros, né? O bairro dos santos, das virgens, dos mártires, dos papas. São João Paulo II saiu do bairro dos papas e foi promovido para o bairro dos santos. E lá no bairro dos santos tem o grau de santidade. E o que diz a doutrina e o magistério da igreja? Que São José está no mais alto grau de santidade, abaixo apenas, obviamente, de Nossa Senhora. E Santa Teresa então diz: peça ao mais íntimo de Jesus, ao do mais santo dos mais santos, aquele mais próximo a Jesus, que é São José. E ela repete: nunca fez um pedido a São José que não fosse atendido. E a igreja então relembra isso em todo o santo sacrifício da missa, né? Lá depois a comunhão fala por Nossa Senhora e seu esposo São José e o castíssimo São José. Em todas as missas nós relembramos e recordamos a figura de São José. É curioso que só há 14 citações a São José na Bíblia. Isso nos traz então um recado, um ensinamento. Qual é? Se ocultar para que Jesus possa aparecer. E muitas vezes nós, os pregadores, alguns presbíteros, o pessoal da liturgia da música, muitas vezes querem aparecer mais do que Jesus. E não há nenhuma fala de São José na Bíblia. Se fala dele apenas do que ele fez, apenas que ele executou, apenas naquilo que ele foi obediente.
e todas as vezes que ele foi solicitado, ele foi obediente. Portanto, ele é o pai da providência, ele é o pai da justiça, era um homem justo, ele é o chefe da Sagrada Família, ele é o protetor e o pai da adoção. Olha que coisa interessante. O próprio Jesus disse: protegei os órfãos e as viúvas. E ele serve então como modelo de pai, como modelo de trabalhador. E a igreja relembra isso em 2 momentos. Agora, no mês passado, nós celebramos a festa do dia 19 de março, que é São José, padroeiro da igreja. E por que São José é o padroeiro da igreja? Porque sendo Jesus o chefe, sendo Jesus o cabeça, quem o protegeu, quem o guardou foi São José. E se é Nossa Senhora o tabernáculo vivo, é São José o protetor, é São José a catedral. E agora, daqui a um mês, no dia 1º de maio, nós vamos celebrar a festa de São José trabalhador. E é curioso que no decreto do Papa Pio, que instituiu a festa, fala festa de São José trabalhador, porque naquela época não havia operário, não havia metalurgia, não havia siderurgia nem fábrica. Então o nome correto da festa é a festa de São José trabalhador. Portanto, nós católicos temos aí essa oportunidade de recorrer diariamente à Sagrada Família, recorrer aos auspícios, ao socorro de São José, o mais íntimo, o mais íntimo. Eu poderia ousar e dizer, inclusive, que São José foi a pessoa mais feliz que passou pela face da terra. Vou repetir, São José foi a pessoa mais feliz que passou na face da terra, porque foi o pai adotivo de Jesus, que amou e foi amado por Nossa Senhora. E há uma outra devoção também portuguesa, que é São José, padroeiro da boa morte. Que as pessoas às vezes acham estranho. Como você pedir, você suplicar nas suas orações, principalmente antes de dormir, que você tenha uma boa morte, que você possa morrer dormindo. E se eu perguntasse para você, quem quer ir para o céu? Levante a mão, quem quer ir para o céu? Olha, quem quer ir hoje dormindo? E por que essa devoção? Para que você não morra no leito do hospital entubado, para que você não morra atropelado, para que você não morra com dores, para que você não morra caduco e nem com balachada. E aquela pessoa que é devota de São José possa alcançar esta graça de morrer dormindo. E aí, caríssimos irmãos, você imagina então como foi a morte de São José. Depois você entra na internet e coloca esta imagem. Põe lá a imagem. São José, padroeiro da boa morte. É uma linda imagem que está São José envelhecido, no leito, deitado, nos braços de Jesus, acompanhado por Nossa Senhora. E esse deve ser então toda a intenção de um bom católico: morrer igual a São José, nos braços de Jesus, acompanhado de Nossa Senhora. A segunda parte eu gostaria de falar em relação ao nosso movimento Provida. Eu escolhi então uma passagem do Evangelho de São João, que é aquela que chama os primeiros discípulos, que fala o seguinte: Filipe encontra com Natanael e diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Aí ele retruca e diz: pode vir coisa boa de Nazaré? Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz: és um verdadeiro israelita, és um homem de boa cepa, és um homem bom. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi enquanto estava debaixo da figueira. O que significa isso? Muita gente acha
que estava ali. Filipe e Natanael encontra Jesus, e Jesus viu ali Natanael, que é o segundo nome de Bartolomeu, debaixo da figueira. Na verdade não é. E ele remonta aqui a passagem do rei Herodes, quando os soldados mataram as crianças. A mãe de Natanael o escondeu do soldado de Herodes debaixo da figueira. Por isso que Jesus fala: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês, verás coisas maiores do que esta. E aí então Natanael sabe que ele é o Messias, porque só ele, aliás, só a mãe dele saberia dessa passagem, que ele foi escondido debaixo da figueira. Então essa é uma passagem que nós, do Movimento Provida, sempre celebramos, porque foi uma criança, não é, salva de Herodes. Então, eu vim de uma família católica, tive uma boa formação católica, e eu então, jovem, fui para o seminário. Cadê o Alfredo? Tem um cara de padre? Tem? Outro dia eu estava na catedral, né? Na despedida de Dom Marconi, uma senhora falou assim, eu cheguei cedo, né? Ela falou assim: Dom Marconi, eu queria me confessar. Eu falei: mas eu não sou o Dom Marconi. Ela me confundiu com o Dom Marconi. E aí, chegando lá no seminário em Anápolis, o senhor bispo, um grande homem, um grande santo, me chamou um dia. Você imagina um seminarista sendo chamado pelo bispo, não foi nem o reitor. E ele falou assim para mim: Paulo Fernando, tenho 3 perguntas para lhe fazer. Você gosta de acordar cedo? Eu falei: não. Que as primeiras orações eram 5:30 da manhã e eu cochilava. Você gosta de tomar banho de água fria? Eu falei: piorou, porque lá não tinha água quente. Eu fiquei calado, o bispo ficou calado, e eu, na ousadia de jovem, né, falei assim: qual é a terceira pergunta? E o bispo falou assim: eu ia perguntar se você é curioso, mas já estou vendo o que é. Pegue suas coisas e vai embora. Eu falei: como assim? Padre tem que acordar cedo, padre tem que tomar banho de água fria, padre não pode ser curioso, e padre não pode gostar mais de política do que as coisas de Deus. Vá fazer direito, vá fazer ciência política, que é a sua vocação, e você vai servir a igreja dessa maneira. E eu fui obediente ao bispo, e assim eu fiz. E aí então passei na faculdade, e aí aos 18 anos, não é, no arrobo da juventude, conheci uma jovem, me encantei por ela, me apaixonei por ela, e eu, que tinha fama que ia ser padre na minha família, tornei-me pai, na primeira vez. E aí o pai da menina mandou me chamar. Eu fiquei com mais medo do que o bispo. E aí ele falou assim: vamos resolver? Eu falei: vamos. Acabei de passar um vestibular, é para casar, como é que faz? Ele falou: não, vamos resolver isso fácil. Eu tenho um amigo, não é, que é médico na capital, não é? Isso é lá no interior do Piauí, e vamos resolver isso, e o médico vai fazer um aborto. E eu falei: não, aborto não. E eu nem conheci o Provida ainda. Obviamente eu era católico. Eu falei: não, aborto não. Se não quiser a criança, dê-me para tomar conta, mas abortar em hipótese nenhuma. E naquela confusão, o pai dela querendo que ela fizesse o aborto, e eu contra aquela confusão, a mãe dela chorando, eu tive que voltar a Brasília para fazer o alistamento militar aos 18 anos. E nesse intervalo, então, pressionada por mim, namorado pelo pai, ela, no momento de desatino, pegou um revólver e se matou. E obviamente matou o meu filho. E eu fui procurar aquele bispo. Ele ouviu atentamente e falou assim: olha, vou te apresentar um grupo, que é o Provida. Foi fundado lá nos Estados Unidos, Human Life International, e que aqui no Brasil está em Petrópolis. E aí eu fui amparado, fui acolhido, e eu fui preparado. E aquele bispo profetizou: você perdeu o seu filho, mas você vai salvar muitas vidas. E aí então, caríssimos irmãos, eu já estou há mais de 30 anos acolhendo, amparando as mulheres que sofrem no Movimento Provida, por meio da Operação Resgate. No final vou distribuir um material nosso em relação a isso. As mulheres nos ligam pensando que nós vamos fazer o aborto, e obviamente nós a convencemos a não fazer. Já são mais de 30 anos nesse apostolado, não é? Nesse ministério efetivo, porque diferente dos nossos opositores, as feministas, e aí eu faço um desafio: eu nunca vi uma ONG, um coletivo de mulheres feministas, distribuir uma única lata de leite. Nunca vi distribuir um enxoval ou pagar um exame de um pré-natal de ultrassonografia para nenhuma mulher. Quando na verdade nós do Movimento Provida é que somos pró-mulheres. Nós que amparamos, nós que a confortamos. E por que isso? Porque nós queremos salvar as duas vidas, a vida do bebê e a vida da mulher. E aí, caríssimos irmãos, por isso então é que eu falo que São José é o padroeiro do Movimento Provida, é o primeiro Provida. E aí então
Eu vou distribuir uma oração. Diego, pega aqui nessa caixinha, para a gente distribuir para as pessoas que estão aqui na capela Nossa Senhora da Primavera, a oração a São José. E você que está nos assistindo, está também no seu grupo de oração, que está na sua casa, também possa nos acompanhar, para que você coloque neste momento aquilo que mais lhe é caro, aquilo que mais lhe sufoca, aquilo que mais lhe oprime, e que possa São José ser o intercessor junto a Deus Pai, para que você possa ter mais serenidade, mais distribuir para as pessoas, mais tranquilidade. E para você que está nos assistindo em todo o Brasil, você que conhece alguém, você que está grávida nesse momento, que foi abandonado pelo seu companheiro, pelo seu namorado, nos procure. Nós temos toda uma rede nacional Provida espalhada pelo Brasil, temos casas de abrigo, temos várias pessoas que colaboram conosco. Aqui em Brasília, nós temos a nossa Associação dos Santos Inocentes na Samambaia. Temos a nossa Casa de Abrigo Santa Diana Beretta Mola, em que nós acolhemos as mulheres gestantes. Você pode nos procurar nas nossas redes sociais, né? Paulo Fernando DF. E você que é pai, que é mãe, e eu sou pai, tenho 4 filhos, tenho filha, e às vezes você fala apenas para sua filha, olha, cuidado, né, na questão do namoro, e você não dá o mesmo recado para o seu filho. E eu digo a experiência de mais de 30 anos atendendo. Eu falo assim para a menina, cadê seu namorado, cadê seu companheiro? Me abandonou. E quem foi que abandonou? Não foi um malfeitor, um traficante no meio da rua, não. Quem abandonou é aquele jovem que é filho daquele casal dirigente da pastoral familiar, que é daquela pessoa que é do encontro de casais com Cristo, e que é da pastoral do dízimo. São pessoas da igreja, porque nós não temos o mesmo recado para os nossos filhos homens, pela falta de diálogo. E quando eu vou atender as meninas, eu falo assim, seu pai já sabe que você está grávida, sua mãe já sabe? Não. Cadê seu companheiro? E elas falam invariavelmente para mim, me abandonou. O homem é tão covarde que até na hora, naquele momento cruel de praticar o aborto, o homem a deixa sozinho. E aí eu digo para você que está nos assistindo, você não está sozinho, você não está desamparada. Tem toda uma equipe, não só de acolhimento, mas também uma equipe de intercessores Provida, para fazer você demover da ideia de praticar um aborto. E para encerrar, eu tive um programa aqui na nossa rádio Nova Aliança durante 14 anos, a rádio da nossa arquidiocese, chamado Dom da Vida. E um dia eu fui fazer um programa na Canção Nova, lá do saudoso Padre Léo, e estava junto comigo a cantora Celina Borges. E aí ela disse assim, Paulo Fernando, vou lhe contar uma história. Eu estava no aeroporto e um dia encontrei uma senhora que estava com uma criança, e eu perguntei-lhe o seu nome, e ela falou, Celina. Nossa, que coincidência, o mesmo nome do que o meu. Por que você botou esse nome? Eu falei, não, eu sou de Brasília, fiquei grávida, queria fazer um aborto, estava indo na feira do Paraguai comprar o remédio abortivo, e no caminho eu liguei o rádio, e tinha um rapaz falando, e era o meu programa Dom da Vida. E naquele programa então dizia o seguinte, para você que deseja abortar, eu ofereço a música Deixe-me Nascer, de Celina Borges, que é um dos hinos do nosso movimento Provida. E aquela senhora então ouviu o hino e desistiu de praticar o aborto. E por que isso, caríssimos irmãos? Porque nós somos canos sujos, somos canos enferrujados, para que possamos levar água limpa para a vida das pessoas. E que este grupo de oração também possa ser esse canal. Que esta comunidade também possa ser esse canal, para levar água limpa para as pessoas. Ou seja, um novo arrebol, ou seja, um novo crepúsculo, um novo entardecer aos pés de Nossa Senhora da Primavera, e que nós possamos, tal qual São José, morrer um dia do lado de Jesus, acompanhado de Nossa Senhora. Assim seja. Amém. Deixe-me nascer, já tenho um coração. Deixe-me te amar, sou de Deus, posso
provar. Deixe-me nascer, já tenho um coração. Deixe-me te amar. Dê uma chance, posso provar. Sou de Deus, quero amar. Dê uma chance, posso provar. Sou de Deus, quero amar. Me dê uma chance, deixe-me nascer, já tenho um coração. Deixe-me te amar. Me dê uma chance, posso provar. Sou de Deus, quero amar. Me dê uma chance. De pé para que possamos fazer a oração a São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanas, humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Ó São José, Pai adotivo de Jesus, puríssimo esposo da Virgem Maria, rogai por nós diariamente ao mesmo Jesus, o Filho de Deus, que nós, sendo defendidos pela força de sua graça e lutando fielmente na vida, possa ser coroado por ele. Coloque agora a sua intenção, coloque agora o seu pedido a São José perante Deus Pai. E que todos nós possamos ser coroados por Ele na hora da nossa morte. Amém. Obrigada, Fernando. Depois o Ulisses vai tocar aí uma música para São José, né? Obrigado. São José, rogai por nós.